Palmas para a Paula, que é a empreendedora do direito aí, além de ter uma startup, a iniciativa de criar essa comissão disruptiva, né? Uma honra estar na mesa com o doutor Alexandre, doutor Aristóteles, doutor Vinícius, doutora Paula. No direito a gente tem esse hábito de chamar todo mundo de doutor, no mundo das startups a gente não tem. Eu fiz direito na FMG, sou mestre em direito econômico, doutor em direito constitucional, mas mergulhei no mundo das startups por ter tido a experiência de ser diretor de Sebrae, criei um programa lá de 12 milhões de reais para desenvolver o ecossistema de startups, e hoje eu dirijo uma aceleração que chama FIENG Lab Novos Negócios, a gente acelerou mais de 100 startups. Eu sou professor de Direito e Tecnologia, por força da minha formação e da minha experiência, mas a minha fala, eu diria, ela é mais não jurídica. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, vou falar rápido porque eu só tenho 20 minutos, um pouco dessas transformações que o mundo está acontecendo, e o direito está no mundo da vida, né? O direito não está fora do mundo. Por isso o título da apresentação é Direito no Mundo 4.0 e não Direito 4.0. Na verdade, o direito é 1.0 aí, há boas centenas de anos, né? Com poucas evoluções substanciais, e eu quero compartilhar com vocês um pouco desse mundo. Eu tive a oportunidade de viajar para Israel, para o Vale do Silício, para entender como funciona essa lógica desse mundo lá fora, e já começo entrando direto, dizendo a vocês que a gente tem que ser capaz de fazer novas perguntas, especialmente os senhores e as senhoras do mundo do direito, porque nós somos conservadores por formação, por natureza, por força de ofício, etc., né? Fazer novas perguntas. Para mim, o disruptivo, essa palavra que está tão em evidência, a disrupção, tem a ver com a nossa capacidade de olhar para onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo, né? E como é que seria isso? Se eu perguntar para vocês, dando duas pistas ali nas setas amarelas, qual é a distância geográfica mais curta de voos entre duas cidades? É Jakutsk, na Rússia, e Tóquio, no Japão. Então, não tem truque aqui. A distância geográfica mais curta é essa. E esse é o mundo com que a gente enxerga, a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o nosso cliente, como a gente enxerga o tribunal, como a gente enxerga a maneira de prospectar cliente, de sobreviver, de evoluir na carreira, na vida, etc. Mas se eu, de fato, quiser ir de Jakutsk para Tóquio, no Japão, eu vou gastar 7 dias de escalas de voo. Entende? A gente enxerga o mundo dessa maneira. O fundador de startup, a pessoa com pensamento disruptivo, olha para onde todo mundo está olhando e enxerga o que ninguém está vendo. Ou seja, na verdade, o mundo real é diferente da maneira como a gente percebe, da maneira como a gente é formado, etc. E para falar de tecnologia, é importante a gente lembrar que desde que o ser humano existe, ele busca estender a sua capacidade física, né? O que é a pedra lascada? É uma percepção ancestral de que com aquela ferramenta ele teria mais facilidade de matar um animal, né? Porque o algoritmo, né, do computador, que tanto se fala, e o doutor Alexandre e o doutor Vinícius vão explorar com muito mais competência do que eu, ele é a nova pedra lascada, ele é uma extensão da nossa capacidade, né? A evolução da pedra lascada talvez fosse uma vara de bambu para alcançar uma manga onde você não enxerga. A vara de bambu 2.0 é quando alguém teve a ideia de botar uma latinha nela e aí a manga não esborrachava no chão. Então a inovação é isso, são essas pequenas camadas de evolução, né? E a história do mundo é isso, vem a agricultura, vem a energia a vapor, são pequenas revoluções que vão mudando o paradigma. Quando a gente vê essa imagem aí, talvez da década de 60, pensa naquela época, né? Uma pessoa via um telefone e a imagem da pessoa do outro lado, isso era uma coisa de outro planeta, era absolutamente disruptivo. Hoje a gente ri dessa imagem. Há uma diferença no movimento que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, mas esse vídeo tem 1 minutinho só, queria que vocês observassem. Sobe 1 grauzinho o som, por favor.
que é importante a gente entender que tem um tsunami digital que vai destruir as nossas carreiras, vai destruir a nossa maneira de criar os nossos filhos, nós temos que reinventar. Eu acho que cada um de nós já começa a perceber que a gente tem que trazer um novo ferramental para lidar com essa realidade. Um exemplo disso, eu faço sempre a metáfora do escritório de advocacia. Em 98, o Yahoo recusou comprar o Google por $1 milhão. Ele podia ter comprado. Em 2002, ele entendeu que foi um erro e tentou comprar por $3 bilhões. O Google pediu 5, o Yahoo recuou. Em 2004, o Google abre capital e o valor de mercado é estimado em $23 bilhões. Em 2008, o Yahoo se recusou a ser vendido, ele recebeu uma proposta da Microsoft de ser comprado por $40 bilhões. Ele pediu 42 e a Microsoft recusou. Em 2016, ele foi vendido por $4 bilhões e o Google tem um valor de mercado de $550 bilhões. Então, esse tipo de situação está acontecendo com cada vez mais frequência. A gente olha esse mundo que mudou, mas as coisas não vão mudar tanto, essa velocidade ainda tem um ritmo diferente. Esse mundo, nesse ritmo, que gera novas necessidades de capacitações e de formação, e, portanto, novas oportunidades de novas funções, novos ofícios, e nós, advogados, vamos ser cada vez mais impactados por isso. Eu gosto muito de lembrar, essa é a primeira obra de ficção científica do mundo, Frankenstein, foi escrita em 1816, e 200 anos depois virou realidade. Então, quando a Mary Shelley escreveu essa história de um homem colocando partes, peças num ser humano e criando essa mutualidade homem-máquina, acharam que ela era louca, que a criatividade dela não fazia sentido, etc. e tal. Ainda mais uma mulher escritora naquela época. E quando a gente vê essa imagem, a gente viu que, na verdade, ela antecipou o futuro. Ok? Bom, 200 anos é muito tempo, a gente certamente vai estar morto até lá. E aí eu tenho uma pergunta muito objetiva para fazer a vocês, que é o seguinte. Todo mundo aqui concorda, e eu pediria um sonoro sim ou não na resposta, que a foto mais antiga nessa imagem são as telefonistas colocando um fio ali em preto e branco? Sim? Sim? Muito bem. Todos erraram, porque essa foto gastou 70 anos para ficar velha. Agora levanta a mão, quem quer ter um iPhone 1 aí, por favor? Está entendendo? A foto do Jobs gastou 5 anos ou 6 anos para ficar velha, quando ele estava... Então, o que a gente tem que entender, isso é um fato do mundo real, é que o ciclo da mudança é cada vez mais curto. O tempo da velocidade da transformação. Antigamente, lançava um carro nos Estados Unidos, 10 anos ele chegava aqui como novidade. Lançava um filme, 2 anos, e hoje nós vivemos essa era da instantaneidade, da velocidade, e graças a essa internet que veio em 1993. A era da exponencialidade. Se eu tivesse que dar 12 passos daqui até a porta, e fossem lineares, eu chegaria na porta. Se eu desse 12 passos exponenciais, eu chegaria em Cape Town, na África do Sul. Então, isso é que é exponencialidade. É um conceito matemático trazido essa velocidade que a tecnologia, mais do que nunca, traz para nós. Esse caso já ficou até velho. Empresa líder no mercado, começou no século XIX, 144 mil funcionários. Kodak. Não entendeu que o negócio dela não era revelação de fotografia. A Kodak foi a empresa que desenvolveu a tecnologia da câmera digital, só que entendeu que ia destruir o negócio dela de revelação química de fotografia. Kodak não entendeu que o negócio dela não era a revelação de fotografia, e sim o registro de momentos inesquecíveis. Então, a gente tem que deixar de entender produto como algo físico, e sim serviço como entrega de valor. Quem entendeu depois da Kodak? Eles entenderam. No mesmo ano que a Kodak quebrou, o Instagram foi vendido por $1 bilhão com 12 funcionários. Está entendendo a velocidade da transformação? 144 mil funcionários quebrou, 12 funcionários foi vendido no mesmo ano que ela quebrou por $1 bilhão. Qual é a verdadeira natureza do seu negócio? A Netflix começou montando um sistema de aluguel de fita de DVD e Blu-ray pelo correio, para ela não ter que pagar o custo fixo de aluguel. E, de repente, ela começou a pegar um pedacinho da Netflix, se apropriou da tecnologia de streaming de vídeo, e hoje ela está destruindo, inclusive, o mercado de TV aberta, de televisões, porque nós mesmos cada vez mais assistimos Netflix do que as TVs abertas. Essa estatística de que nos próximos anos, 40% das maiores empresas não vão mais existir, essa lista muda. Antes as empresas ficavam na lista das 500 maiores por 65 anos, hoje elas ficam só 15 anos. Do PIB americano de $15 trilhões, $1 trilhão é gerado por 9 empresas que mal existiam há 10 anos atrás.
Eu gosto muito dessa imagem do Hilton, né? Ele foi capa da revista Time em 1949, poxa, o cara velhinho, em 49 foi capa da Time. Incrível isso. Pensa o inferno que é a vida desse cara para gerenciar hotel, licença ambiental, camareira, frigobar, restaurante, recepcionista, e construiu um império, o Império Hilton, que em 93 anos teve 610 mil quartos em 88 países. E, de repente, surge uma startup Airbnb, que em 4 anos tem 650 mil quartos em 192 países. Sabe de quantos que a Airbnb é proprietária, né? Nenhum. Entende? O que é tangível, o que é intangível? Mas, no final do dia, o valor de mercado é real. Vale centenas de bilhões de dólares, né? E a rede Hilton está longe de valer esse mesmo valor. E aí, o direito não tem nada a ver com isso? O mundo da tecnologia é completamente à parte? Não, isso é uma questão societária. Não, isso já está chegando no mundo do direito. O doutor Vinícius e o doutor Alexandre vão falar mais para a gente. Só para reforçar aquela ideia de exponencialidade, em 1984 eram 1000 objetos associados a um sensor gerando uma funcionalidade. Isso é chamado internet das coisas. Então, já existe uma camisa com nanosensores que ela reage à temperatura e a roupa aquece ou esfria de acordo com a temperatura. Eram 1000 em 84, 1 milhão em 92, 10 milhões em 2008, em 2020, 50 bilhões de objetos conectados, tudo. A cadeira que se adapta à ergonomia da sua coluna, a roupa, etc. e tal. E as regulações do direito? E os impactos, né? Quando a gente fala em impressão 3D, por exemplo, a gente tem sempre a imagem de um brinquedinho bobo, de plástico, que a gente não sabe para que serve, né? E, de repente, na Holanda, eles tiveram uma ideia um pouquinho mais ousada. Sobe um pouquinho o som, por favor. Resolveram construir uma ponte de aço em impressão 3D sem a intervenção humana. Pode abaixar um tiquinho. E aí fizeram o protótipo nessa fábrica. Bonito. Botaram o menininho atravessando o protótipo, até aí nada demais. Botam um desenho animado e, de repente, a gente toma um soco no estômago de saber que, de fato, essa ponte está sendo construída sem a intervenção humana em Amsterdã, na Holanda. O que significa? Se estão fazendo uma ponte sem a intervenção humana, vão fazer cadeira, vão fazer roupa, vão fazer cada vez mais coisas sem intervenção humana, e nós, no conforto da OAB, acreditando que não, que o Estatuto nos protege e que nós... Não, isso não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com outras pessoas. Eu construí uma casa com a minha sogra em impressão 3D, então vocês verem que não é uma tecnologia tão complicada assim da gente usar. E a questão é a seguinte: quem aqui sabe surfar? Pegar onda, entrar no mar e surfar, levanta a mão, por favor. Juiz de fora, gente. Pô, aí, ó, doutor Alexandre, doutor Vinícius, cariocas espertos, né? Muito bem. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Vocês têm que aprender agora a surfar tsunami. Entende? Que é mais difícil do que surfar uma onda normal. E esse é o desafio que é dado para nós, profissionais. Surfistas do futuro são aqueles que passarem a enxergar os modelos de negócio disruptivo. Lembra que eu falei lá atrás? Aqueles que são capazes de enxergar, olhar onde todo mundo está olhando e enxergar o que ninguém está vendo. O presidente da IBM Brasil tem essa frase muito bacana: o que nos trouxe até aqui não garante nosso futuro, o compromisso com o passado destrói uma companhia, o jogo é outro, o tabuleiro é outro, a regra é outra. Quem joga dama aqui, levanta a mão, por favor. Dama, quem sabe jogar dama? Muito bem. Quem sabe jogar xadrez? Menos pessoas, se sentindo mais inteligentes, um pouco mais capazes, né? Aprendeu com 12 anos e tal. E quem sabe jogar esse jogo, levanta a mão, por favor. Porque a partir de agora, a gente vai ter que aprender a jogar um jogo como esse toda semana. Está entendendo? A regra do jogo está mudando toda semana por causa da velocidade. Esqueçam o que vocês aprenderam na faculdade, porque não há e nem haverá mais uma faculdade capaz de nos atualizar na regra da mudança regulatória, etc. E nós, advogados, insistimos em achar que o problema é regulatório. Nossa, vamos prever todos os problemas desse fenômeno. O Uber está se lixando para isso. Ele está criando novas legislações, ele está propondo uma transformação, ele está enfrentando as corporações, e nós estamos achando que debater os marcos regulatórios da tecnologia é o importante. Não é. O profissional do direito que quer sobreviver no mercado, ele tem que entender o que é a transformação digital, para então se posicionar sobre qual é o serviço que ele vai prestar e não buscar novos livros para as mesmas questões, né? Eu acho que a maioria dos advogados ainda está vendo a televisão dessa maneira, vendo essa propaganda, está olhando o mundo com um filtro ultrapassado, porque o mundo está no processo de intensa transformação que vai muito além
do WhatsApp. Engajamento, propósito, experiência são o nome do jogo, e a questão de vivermos a era da recomendação nos Estados Unidos, a despeito de ter uma regulação diferente do direito, os advogados já são avaliados igual motorista do Uber, né? Você gostou, você não gostou, como é que é isso, entende? Nós estamos perdendo cada vez mais o controle sobre esse processo, e o mercado, como sempre, em todos os segmentos, é que estão determinando o que isso acontece. Empreendedorismo 2.0, economia da colaboração, formação de time, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Essa menina formou em administração de empresas de Itajubá, criou uma startup incrível, foi convidada pela NASA a ficar 1 ano nos Estados Unidos. Ela criou um sensor que vai no pivô de irrigação e economiza até 70% do uso da água. Então, jovens incríveis assim, que são as chamadas startups, que a presidente Paula lidera na comissão, estão fazendo uma grande transformação. E o ponto central é esse, essa frase do Ford diz: se eu perguntasse o que as pessoas queriam, à época que ele criou o carro, as pessoas responderiam cavalos mais potentes. Porque as pessoas não sabiam dizer, preciso de uma plataforma motorizada sobre rodas. As pessoas não sabem dizer, o cliente não sabe o que quer, nós não sabemos o que virá, qual é a próxima transformação, portanto, a gente tem que aprender a desaprender, perder as nossas convicções em relação ao que é seguro, ao que é certo e ao que é estável, inclusive para os nossos filhos, achando que o curso superior vai prover a eles a segurança de um emprego ou de um concurso público, e eu acho que cada vez menos vai, e quem tem menos de 45 conhece essa figura aqui, certo? Quem que é? Mestre dos magos. É isso que cada vez mais nós, como advogados, temos que ser, orientadores de experiências, autoridade no engajamento e na recomendação. Não basta você encher a boca para dizer, descrever os artigos de determinada lei, que não é isso mais que está em questão, né? Eu queria perguntar assim, quem aqui precisa de fato de um celular para viver? Levanta a mão. Mentiu quem não levantou a mão, porque a gente precisa mais de um celular do que da esposa e do marido, né? Mentiram para mostrar que são inteligentes. Nós precisamos de um celular para viver, certo? Concordam? Muito bem. Esses meninos numa startup na França, eles viram um aparelhinho que projeta a luz e projeta a funcionalidade de um teclado. Pensa uma caixinha na mesa ali, na frente do Dr. Aristóteles, projeta uma luz, o teclado ele vai na sua camisa, no chão, na cadeira, na parede, e você digita com os dedos na projeção da luz. E eles olharam para onde todo mundo está vendo e enxergaram que ninguém estava vendo. Pode subir o som. Nós precisamos de um celular? Ou nós precisamos da funcionalidade de um aparelho celular? Está entendendo? As pessoas precisam de um carro? Não, elas achavam que queriam cavalos mais potentes. Onde vai ficar toda a indústria produtora de eletrônico de celular? Todos os empregos de manutenção de celular. Está entendendo o ponto? E a advocacia não tem nada a ver com isso. Não, nós vamos continuar do mesmo jeito, porque as coisas não vão mudar, né? O Gartner, que é um instituto que prevê tecnologia, já soltou vários estudos sobre as tendências no direito. São estudos com mais de 200 páginas incríveis, que mostram esse futuro, e isso não é futurismo, gente. Eu não estou falando de futurismo, eu estou falando de um futuro que já chegou e que, na verdade, as pessoas não são capazes de enxergar. Um dos dados que ele dá é que até 2018 vão ser necessários cursos de TI para os graduados de pelo menos 20 escolas do direito. Quer dizer, nós advogados vamos precisar ter essa formação transversal, né? E aí, como eu tenho só 20 minutos, meio um Enéas aqui da conferência de advogados, pode subir um grauzinho? Eu quero dizer para vocês, encerrando, quase encerrando, que eu mudei a maneira de criar os meus filhos. O Tiago tem 10 anos, o Daniel tem 7, pelas coisas que eu aprendi no mundo das startups. Tem certas coisas que nunca vão mudar, como, por exemplo, o caso clássico, quando o Dr. Aristóteles empurrou o Alexandre ali na bicicleta, quando ele tinha 8 anos de idade, né? Aquele momento mágico na relação entre pai e filho, onde você vê o seu filho com a metáfora da autonomia, da capacidade de superação. Todos nós concordamos que isso nunca vai mudar, certo? Errado. Essa startup, lá na Ucrânia, desenvolveu uma bicicleta sem rodinha. Você, por controle remoto, ajusta o eixo dela e, no desequilíbrio, ela mesma corrige o equilíbrio do balanço. Ela precisava de $150 mil para completar o projeto, fez uma plataforma de financiamento coletivo, as pessoas que curtem aquela ideia, conseguiu mais de $300 mil, não foi a banco, não procurou advogado, não precisou de nenhum de nós para fazer acontecer, né? Então, a emoção de ver o filho superando, ela continua existindo, mas de uma outra forma, entende? Então, o direito está no mundo 4.0.
E o futuro já chegou e a gente tem que se perguntar qual vai ser a nossa atitude em relação a esse futuro, porque definitivamente a gente não pode fazer do filtro do passado o nosso olhar sobre o futuro e, infelizmente, nós temos a recorrência de usar essa maneira, olhar o passado para tentar prever o futuro. Está aí o Tiagão e o Daniel, eu sempre procuro levar eles nos eventos de startups, aí está o Startup Weekend, para eles conviverem com a energia de quem quer fazer acontecer, de quem quer empreender, de quem quer correr risco, conviver com a incerteza. É importante errar muito para aprender nesse processo, o avesso do que nós advogados, arrogantemente queremos mostrar que estamos sendo certos, sem saber muitas vezes, sem ter tanta certeza, mas a gente tem que transmitir essa suposta certeza. E aí o Daniel quis aprender a andar de skate, falou comigo: pai, eu quero andar de skate, mas eu estou caindo muito. Eu falei: meu filho, parabéns, porque você errou. E ele olhou para mim e começou a chorar assim: mas pai, eu não gosto de errar. E eu falei: Dani, se você quer ser bom, você tem que cair, tem que sair sangue, você tem que machucar, senão você nunca vai ficar bom em alguma coisa. E essa é a metáfora das nossas vidas, né? A gente não é treinado para aprender, a gente é treinado para não errar, e no mundo do direito especialmente. E isso nos limita de uma maneira tremenda, e as startups erram rápido e erram com frequência. Aí o Dani, pegando nisso com meu capacete, tentou, não conseguiu, caiu. Falei: Dani, você tem que errar, vai nessa. E o Dani foi, a gente foi lá na Praça JK com o meu capacete atrapalhando ele, desequilibrando, e dessa vez o Daniel conseguiu. Então a gente tem que empoderar a juventude para um outro tipo de formação. Da mesma maneira, o Tiago, quando quis aprender guitarra com 6 anos, falaram que não podia, e eu estou dando pequenos exemplos de coisas que a gente tem que fazer para, de fato, mudar uma cultura. Indo para o fim, espero estar dentro do meu tempo ainda, eu queria dizer de novo isso: não podemos fazer da compreensão do passado o filtro sobre o nosso olhar sobre o futuro. Um juiz hoje, ele tem uma tela de um aplicativo onde ele tem que ticar X na sua decisão judicial, previamente parametrizada por um sistema de TI. Então, é uma questão puramente emocional entendermos que deve haver um ser humano para um pacote de conjuntos de decisões por trás da decisão. Porque, a rigor, se nós acreditarmos que os parâmetros computacionais são indevassáveis e são precisos, e de fato eles são, a gente não precisaria, para um conjunto enorme de causas, sequer da presença desse ser humano ticando, porque ticar, que é o que muitos juízes fazem, especialmente na justiça do trabalho, o computador sabe fazer com mais eficiência do que o ser humano. E essa transformação vai chegar nas áreas da justiça. O processo judicial eletrônico, ele é a ponta do iceberg, absolutamente ineficiente, cada tribunal tem o seu software ruim, né? Então, na verdade, a gente não está evoluindo em quase nada, a despeito do que representou de benefício ter a digitalização. Mas, enfim, a gente tem muito a evoluir, e esse é o debate que a gente vai fazer. É isso. Muito obrigado, gente.